Histórias assombradas. Ok? Então vamos começar com o primeiro relato de hoje, que é um relato longo, mas não é tão longo, tá bom? Karma por ter sido uma maledite em minha vida passada. Olá, Ana, tudo bom? Me chamo Fulana, tenho 23 anos, sou muito fã do seu canal e vou contar tudo sobre um karma que carreguei comigo. Depois de várias experiências, descobri o motivo de tantas desventuras. Fui uma maledite e das ruins em outra vida. Os nomes já estão trocados, eu espero que goste. Obrigada. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais. Desde muito criança, tenho experiências com o mundo espiritual. Quando criança, eu gostava de brincar que eu estava lendo cartas de tarô para as minhas bonecas. Eu nunca havia tido contato com cartas de tarô. A minha família sempre foi muito católica, praticante, e tais coisas não eram nem faladas em casa. Eu tinha baralhos normais, mas me fascinava o fato de brincar que eu lia o futuro das minhas bonecas. Eu gostava de brincar também, que era uma bruxa. Meus passatempos favoritos eram minha varinha feita de galho e a vassoura da minha mãe, a qual eu montava e brincava por toda a casa. Às vezes eu falava coisas e depois de um tempo as coisas aconteciam. Eu tinha alguns sonhos também, sonhos repetidos, no mesmo ambiente. Não tinha uma sequência, mas eu sempre sonhava com uma casa e eu nunca havia estado nesse lugar. Como eu era criança, eu ficava com medo. Quando contava para minha mãe, ela dizia que era algo que eu havia visto na TV. O tempo passou e eu parei de sonhar com a casa. Até esqueci, pois na época eu era muito nova. Como eu disse, a minha família sempre foi muito religiosa e eu sempre fui praticante do catolicismo. Eu cantava na igreja desde quando aprendi a falar, literalmente. Me colocaram para cantar na igreja com menos de 2 anos. Tem fotos disso, tá? E várias pessoas contam como era fofo me ver cantar. Quando eu tinha 14 anos, tive minha primeira incorporação. Eu estava cantando o salmo na igreja e antes de eu terminar a primeira estrofe, eu não sentia mais o meu corpo. Eu estava ali, mas eu não sentia a minha boca. Mas ouvia a minha voz saindo e cantando lindamente, mas não era eu cantando. Quando o salmo acabou, eu voltei a sentir meu corpo e uma paz gigantesca se apossou de mim. Não conseguia dizer uma palavra, só chorava e chorava. Era uma sensação muito forte. Quando me acalmei, contei ao padre o que havia acontecido e ele me explicou ter sido uma manifestação do Espírito Santo, que isso era normal quando nos doamos verdadeiramente a uma oração ou a um louvor a Deus. Com 16 anos, eu conheci meu primeiro namoradinho, que aqui vou chamar de Marcos. Eu me apaixonei. Foi meu primeiro beijo. Era um namorinho inocente, cheio de carinhos. Sentíamos que viveríamos juntos para sempre. Mas do nada, eu, uma mocinha doce e boa, me transformei em uma menina má. Encontrei-me em uma tarde com o Marcos, já fazia quase 1 ano que estávamos juntos. Disse para ele que eu não gostava dele e eu queria que ele me esquecesse. Ele não entendeu nada, ficou triste e fez o que eu pedi. Não me procurou mais. Eu também não entendi por que é que eu fiz aquilo. Eu gostava dele, mas tinha um outro lado meu que gritava querendo sair de mim, um lado que me dava medo. Passou-se um tempo, eu estava na biblioteca da escola com 3 amigas, que vou chamar aqui de Amanda, Sueli e Dara. Amanda pediu que eu pegasse um livro na estante, e lá fui eu. Quando do nada me deparo com um tarô de verdade. Eu não acreditei quando eu vi. Sempre fui muito curiosa e estava na hora de brincar com um tarô de verdade. Eu voltei para a mesa onde estávamos sentadas, com os olhos brilhando e com as cartas na mão. Logo paramos de estudar e fomos brincar, entre aspas, com as cartas. Eu disse que eu iria ler o nosso futuro. Então as embaralhei, cortei e virei, com uma destreza que parecia já ter feito aquilo milhares de vezes. Eu joguei as cartas e comecei a ler.
Eu não sabia o que estava fazendo, mas no fundo eu sentia que eu sabia. 3 meses se passaram depois daquela brincadeira e, para nossa surpresa, tudo o que eu havia dito em brincadeira aconteceu. Inclusive o fato de uma das meninas começar a namorar com o meu ex. A Dara começou a namorar com o Marcos e aquilo fez com que a nossa amizade fosse por água abaixo. Eu não queria namorar ele, mas eu sentia que ele não podia ser de mais ninguém. Eu sentia que ele era meu. Os anos foram passando, fomos amadurecendo, Marcos já não estava mais com a Dara. Tentamos voltar várias vezes, mas sempre acontecia algo que nos separava. Ele acabou se mudando para a capital e perdemos o contato. Voltei a sonhar com aquela casa que eu sonhava quando era criança, mas agora eu via mais coisas. Em um dos sonhos, eu estava com um vestido branco muito sujo, em um quarto muito pequeno, meus pés sujos, e passavam comida para mim por uma fresta na porta. Em um outro sonho, eu estava em um lugar com muitas velas. Era um lugar feio, mas não me dava medo. Os sonhos não tinham uma sequência, eu só sonhava com esses lugares. Os anos continuaram passando e eu me perdia cada vez mais. Eu comecei a ficar com vários garotos, até então só beijos, mas eram muitos, eu não me saciava. Eu perdi a minha virgindade aos 18 anos e as coisas pioraram. Eu não conseguia parar de ter relações sexuais. Por fora, todos pensavam que eu era a moça santa da igreja, mas na calada das madrugadas, eu fugia de casa para me deitar com os homens. Alguns comprometidos. Depois eu me sentia vazia e me arrependia, mas eu não conseguia parar. Era como se eu tivesse 2 personalidades. Um dia encontrei um senhor na rua que do nada me parou e falou o seguinte: Oi, cigana, sei quem é você. Você não vai lembrar de mim, mas eu conheço você. Não de hoje, mas de outros tempos. Eu sei que você está perdida hoje. Sua máscara não esconde seus erros para mim. Você foi muito má em outra vida e tem que pagar. Você foi uma bruxa e das poderosas. Você e o rapaz Marcos nunca vão ficar juntos. Vocês eram casados em outra vida. E você traiu ele e traiu a sua irmã. Você machucou eles. Você foi má. Você não consegue controlar o seu corpo, porque na outra vida você enfeitiçava os homens por capricho, para se deitar com eles. Você fez várias amarrações, e agora quem está amarrado é você. A única pessoa que pode mudar isso tudo é você. Você ainda é muito poderosa. Não use seus poderes para o mal. Fique na luz. Ele disse isso e saiu. Eu não tive nem reação. Eu não consegui nem me mover, nem sair do lugar. E eu nunca mais vi aquele senhor. E eu comecei a estudar sobre o espiritismo, mas perdi o interesse e voltei para minha vida pecaminosa, mas sempre com a pose de boa moça. Ano passado, passei na faculdade e então teria que me mudar de cidade. Nova cidade, começaria uma nova história ali. Me mudei para uma república, a qual eu divido o quarto com a Ana. Nunca havia visto ela na vida. No entanto, eu sentia que já conhecia. E ela também sentia o mesmo. Eu tinha um carinho enorme por ela e fizemos amizade muito rápido. Quando me mudei, ela namorava um rapaz chamado Murilo. No primeiro dia de aula, ela me levou para conhecer a faculdade. Nisso, ela me apresentou um amigo dela, o Lucas. Eu disse para ele logo que o vi: Eu conheço você. Mas nunca o havia visto. Já na faculdade, comecei a ficar com um rapaz, o Pedro. Eu até gostava dele, mas não conseguia ficar só com ele. Eu tentava, mas eu não conseguia. Todos os rapazes que eu gostei, eu magoei. Eu simplesmente não era feliz nos relacionamentos. Eu, já com os meus 23 anos, fui largada pelo Pedro. Já tendo um conhecimento sobre o espiritual, comecei a fazer amarrações. Orações para ele voltar para mim. Ele sempre voltou, todas as vezes que eu quis, mas era só sexo. E uma coisa fazia
e uma coisa vazia. Então parei de obrigá-lo a ficar comigo. Comecei a ter sonhos horríveis. Eu sentia forças do mal me puxando, me segurando. E em um dos sonhos, uma voz ruim me dava medo, me disse que eu voltaria a trabalhar para ela. Eu tinha medo, mas eu não sabia como parar os sonhos. Tive uma manifestação onde o mentor... Quem? Tive uma manifestação onde o mentor da Sara me usou para falar com ela. Foi tão forte quanto na vez que eu estava cantando o salmo na igreja. Eu e Sara começamos a brigar muito. Era Sara ou é Ana? Enfim, não sei. Eu e a Sara começamos a brigar muito. Não entendíamos o porquê. Até que um dia ela sonhou comigo. Disse que no sonho eu fiquei com o marido dela. Mas ela não era casada. Ela disse que não era eu no sonho, mas ela sabia que era eu. Ela me confessou também que iria terminar com o Murilo, porque estava apaixonada por outro rapaz. Um tempo depois eu fui para uma festa com o Lucas, o amigo da Sara. Eu estava chateada porque o Pedro não me procurava mais e eu não queria trazê-lo à força. E acabamos bebendo muito e ficamos. No outro dia ele me contou que gostava da Sara, mas ela não se decidia se queria ou não terminar o namoro e disse também que contaria para ela que ficou comigo. Assim ele fez. Ela brigou comigo e disse que eu fiz isso de novo, que eu roubei o amor dela de novo. Ela terminou com o namorado e nós três, eu, Sara e Lucas, passamos a ter um vínculo. Decidimos ir até um centro espírita e lá tudo foi esclarecido. Em uma outra vida, eu e Sara fomos muito amigas e eu era uma feiticeira. Eu lia cartas e fazia coisas do mal. Eu era casada, mas tinha como capricho roubar os homens através de amarrações. E eu roubei o marido da minha melhor amiga com feitiços. Ela pegou nós dois juntos e em uma briga acabei matando ela e o Lucas. Acabei matando ela. E o Lucas, o Lucas era o marido dela na outra vida. E o meu marido, o qual eu traía muito, era o Marcos, meu primeiro namoradinho. Por matar a Sara na outra vida, acabei sendo presa. Por isso, sonhos em um lugar apertado onde me davam comida por uma fresta. O médium disse que ainda sou muito poderosa nessa vida, e que em um outro tempo eu escolhi servir as trevas, mas eu tinha a oportunidade de, nesta vida, ficar na luz e servir a Deus. Ele disse também que eu já havia sido alertada e continuei por um caminho ruim, repetindo os meus erros. E aí eu lembrei do Senhor que me parou no meio da rua muitos anos atrás. Eu pedi desculpas a Sara, senti que ela devia me perdoar pelo mal que a fiz em outro tempo. E ela me perdoou e hoje vivemos bem. Ela namora o Lucas e estão muito felizes. Eu sigo dedicada à faculdade, tenho estudado sobre o espiritual e tenho me fortalecido para não deixar que a vida passada influencie a minha vida de hoje. Tenho tentado ficar na luz. Pretendo estudar também sobre o tarô. Há alguns meses encontrei o Marcos. Contei a ele essa história e ele ficou boquiaberto, mas disse que também sentia que algo nos impedia de ficar juntos. Conversamos por muito tempo e prometemos manter contato. Meu karma de não ser feliz no amor acabou quando eu decidi ficar na luz. E se for da vontade de Deus, um dia eu e Marcos voltaremos a ficar juntos. E se isso acontecer, dessa vez farei o certo. Olha, uma segunda chance, que legal. Quase que tava caindo pro outro lado de novo, né? Mas só fique bem. Então era uma maledite de outra vida. Olha só. Nossa. Que agora fique bem. Mantenha-se na luz para ir melhorando, né? O que será que a gente fez em outra vida, hein? Que será que eu fiz? Que será que... Sabe que uma vez eu tive um sonho? Eu já contei aqui pra vocês?
sonhei que eu tava numa rua, era uma subida, assim, era como se fosse uma rua, ou uma descida, mas depende do ponto de vista, né? Mas era bem íngreme, assim, ela meio que fazia uma curva. E tinha, ao longo dessa rua tinha uma calçada e várias casinhas, comércios, na verdade, mais comércios do que casas. Tinha as duas coisas, mas não era um estilo brasileiro. Inclusive, estava caindo neve, se não me engano. E eram umas casinhas meio de madeira, que tinha umas vitrininhas na porta, tipo aquelas coisinhas de Natal que você vê, assim, uma do ladinho da outra, bem fofinho, assim. E aí eu tava procurando a casa de alguém, aí quando eu sabia que era lá, e aí eu fui direto, mas a hora que eu cheguei no lugar, não era, aquele número não era a casa dessa pessoa. E eu fiquei olhando, falei, mas espera aí, eu vou voltar tudo. Aí eu comecei a olhar aquele lugar e eu tava com o celular na mão, falei, eu vou até tirar uma foto pra eu ver, né, pra mostrar que eu tava aqui, o que mudou o lugar, sei lá. Só que a hora que eu liguei o celular e eu ia fazer uma selfie minha no lugar, entendeu? Só que quando eu olhava no celular, não era eu. Era eu, mas não era eu. Eu era uma mulher mais velha, loira, que eu vi muito rápido, mas isso que me marcou, o lugar, o tipo de casinha nessa rua aí, subindo, eu sentia que era alguma coisa tipo, ai, agora eu não lembro mais, mas veio até o país na minha cabeça. Ai, agora eu não sei, Noruega, alguma coisa assim, não sei, Suécia, sei lá. Era um lugar assim, sabe? Veio na minha cabeça, Suíça, não sei. Veio na minha cabeça e de olhar no celular e ver que era eu ali, eu tava andando, olhando as coisas, mas a hora que eu olhei a minha imagem, não era eu. Aí eu fiquei pensando, será que é alguma coisa? Ou não, é só loucura de sonho mesmo? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.